A lua em leão tem uma necessidade emocional de ser vista, de ser reconhecida, muitas vezes até de ser essa necessidade emocional de ser o centro das atenções, de gostar de afirmar o que sentem, como sentem, por que sentem. Normalmente, essa autoafirmação faz parte do emocional de quem tem uma lua em leão. Por isso que a forma como expressa o que sente é muito forte, muito direta, muitas às vezes assim, até apaixonada. Então a pessoa, ela fala aquilo com muita força. Essa força do apaixonado não necessariamente da parte romântica, mas essa paixão. Então, quando vai falar, fala de uma forma apaixonada, uma forma forte. Porque realmente tem essa necessidade de mostrar o que sentem, como sentem, por que sentem, gosta de explicar muitas vezes. E também, às vezes, até tem essa necessidade emocional de quando estão tentando entender alguém, eles querem entender o porquê das coisas, o como, como a pessoa está sentindo, o porquê ela está sentindo, o que necessariamente a pessoa está sentindo. Então, existe essa necessidade também de tentar entender as pessoas, de tentar entender o mundo e até para poder ajudar, porque existe uma generosidade também. Pessoas com em leão têm uma generosidade enorme, uma vontade enorme de ajudar as pessoas, até porque a generosidade é uma característica muito linda de leão. Então são pessoas que se conectam com essa generosidade, conectam com muitas vezes a necessidade do outro para poder querer ajudar a fazer alguma coisa. Então são pessoas que se mostram muito prontas, são até corajosas também, normalmente. Como elas encaram as coisas da vida é de uma forma mais corajosa. E tudo tem seus dois lados. Então, ao mesmo tempo em que a lua em leão se mostra emocionalmente forte, tem aquele quê de meu emocional é inabalável, ao mesmo tempo que às vezes mostra isso e em alguns momentos, em algumas situações, em algumas fases da vida, a pessoa está mesmo muito fortalecida. Mas muitas vezes a pessoa com essa lua em leão, ela demonstra isso, mas na verdade ela está apenas se resguardando, ela está mascarando algo que ela sente e que ela não quer demonstrar para o mundo, ela não quer que as pessoas percebam. Então, ela se mostra muito forte, se mostra muito autoconfiante, mas por dentro ela está passando muitas vezes, está trabalhando algumas questões e ela não se sente tão assim. Então, mas tem esse quê? Normalmente uma pessoa de lua em leão tem esse. Transparece uma força, sabe? Porque fala do nosso emocional. Então a lua mostra dessa nossa capacidade de nutrir, de acolher. Então a lua em leão ela é forte, ela mostra isso, de eu sou autoconfiante, eu posso, eu faço. Mas às vezes a pessoa sim, ela está nessa fase da vida dela, às vezes não, às vezes ela demonstra, mas no fundo ela tá trabalhando essas questões. É uma pessoa que normalmente se cobra muito, cobra demais de estar sempre bem, de demonstrar uma imagem boa para as pessoas, tem dificuldade às vezes de entrar em contato com a vulnerabilidade também, porque como gosta de se mostrar forte, então às vezes tem essa dificuldade de demonstrar um pouco da vulnerabilidade, não se abre assim para essa questão. São pessoas muito criativas, então porque Leão tem essa conexão aí com a nossa criança interior, com a nossa criatividade. Então, pessoas com essa lua tendem a ser muito criativas. Se essa lua estiver muito bem posicionada, principalmente, são pessoas que
saem com ideias que todo mundo fica, nossa, que interessante isso. Outra coisa também muito da Lua em Leão é a conexão com os prazeres da vida. Então, são pessoas que se sentem muito nutridas emocionalmente falando quando estão em contato com o que ela considera como prazer da vida. Seja, às vezes a pessoa, o prazer para ela é viajar, ou é estudar, ou é comer, enfim, não importa qual seja, porque isso é muito particular, mas para uma lua em leão, ela se sente muito nutrida emocionalmente quando ela está em contato com aquilo que dá prazer para ela, né? Então são pessoas bem aí que buscam estar se divertindo, vivendo a vida, vivendo o que a vida tem de bom. Então gosta das coisas, também de coisas de bom gosto, tem esse olhar aí que é muito dessa questão leonina. Busca liberdade, gosta da sua liberdade, protege a sua liberdade e também tendem a proteger a liberdade de quem ama. Então, são protetoras. Então, quando vem alguém que eles amam e que estejam em alguma situação em que a pessoa não consegue viver a vida de uma forma muito mais livre, eles tendem a proteger, a incentivar, são grandes incentivadores. Para a área profissional, dessa lua, além de todas essas características, o que é importante num ambiente profissional para uma pessoa com a lua em leão? É importante posições em que essa pessoa consiga, primeiro, exercer essa capacidade de comando, liderança, porque lembrando que nós temos todo um mapa a ser analisado, então, para a carreira também. Mas falando apenas da lua em leão, puramente, são pessoas que têm mais essa questão da liderança, do comando, de elas mesmas sabem o que elas precisam fazer, não são pessoas que precisam de ter alguém falando o que elas têm que fazer, elas sabem o que elas precisam fazer. Então, elas precisam estar inseridas em ambientes profissionais que permitam que elas o quê? Demonstre toda essa força, toda essa criatividade, toda essa liderança, toda essa independência. Então, isso é importante ambientes em que elas consigam expressar a criatividade, porque a criatividade é muito forte. Então, precisa de ambientes que acolham isso da pessoa. E aí, claro que dentro desse ambiente, quanto mais ela conseguir se expressar, mais nutrida emocionalmente ela vai se sentir, mais ela vai conseguir se orgulhar do que ela faz. E para uma lua em leão, inclusive, falando de orgulho, é extremamente importante que a pessoa faça coisas em que ela se orgulhe, entendeu? Assim, não importa o trabalho, mas precisa ser algo que ela se orgulhe de fazer. E essa conexão com esse orgulho é algo que realmente nutre uma pessoa com lua em leão. Quais são os pontos para ter muita atenção aí, porque todos os posicionamentos, todas as nossas características, elas oscilam. Então, tem momentos em que a gente está bem conectado com uma vibração mais alta, com uma polaridade aí mais que realmente nos deixa evoluindo mais, etc. Mas a gente também tem aqueles outros momentos. A gente precisa conhecer esses momentos para ficar atento para trabalhar. Como uma pessoa, né, com esse posicionamento da lua em leão, um ponto que eu sinto que a pessoa precisa tomar muito cuidado é com o egocentrismo, da pessoa realmente partir para o egoísmo de só as necessidades dela que importam e não a do outro. Fazer coisas demais para chamar atenção, dramatizando para conseguir o que quer. Então, às vezes pode tender a isso de fazer um drama com as situações para chamar atenção e conseguir o que quer. Então, manipular emocionalmente as pessoas, sabe? Para conseguir o que quer. Então, é uma vibração não muito legal aí dessa lua. Quando a gente sente que essa lua aí em leão está em desequilíbrio, pode acontecer isso também.
E um outro ponto também que eu percebo bastante é catequizar. Sabe aquelas pessoas que tentam catequizar o outro? Então, por exemplo, tem uma opinião e o outro não concorda. E às vezes a pessoa ela quer catequizar o outro, ela quer fazer com que o outro acredite e entenda o que ela está falando. E às vezes a pessoa não quer. Então, é um ponto aí dessa lua em desequilíbrio que é legal tomar cuidado, porque você acaba preservando muito o seu próprio espaço, mas se vendo invadindo o espaço do outro. Então acaba tendo uma incoerência nisso aí. Então, são esses pontos para ficar atenta com essa lua em Leão. Lembrando que sempre, com o autoconhecimento, a gente sempre vai ficar muito mais atento quando a gente está tendendo aí para esse outro lado, não muito alinhado, não muito bom, digamos assim. Então, investir no autoconhecimento, inclusive investir no autoconhecimento é algo que as pessoas como o Leão gostam, tendem a gostar de fazer e é importante que faça. E quanto mais a pessoa vai se conhecendo, mais ela vai conseguindo focar naquelas qualidades que ela tem, naquelas características que vão alinhar muito mais com os objetivos, que vai fazer com que a pessoa evolua mais. E tomar cuidado com esses pontos aí, já tem que ter atenção com o egoísmo, possessividade às vezes também, teimosia, às vezes porque é um signo fixo, então às vezes pode ser meio teimoso. Então, ficar atento a esses pontos e se identificar, tentar se identificar cada vez mais com esses outros pontos que realmente vão fazer com que você exerça a sua criatividade e coloque aí seus talentos no mundo.